Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com o classicismo, né? Ver o nosso segundo bloco. Agora falando sobre os alicerces desse momento artístico, né? Ou seja, os alicerces da literatura clássica em Portugal, né? Então, para isso daí, olha só, no nosso segundo bloco, nós vamos começar falando sobre Sá de Miranda. Sá de Miranda, poeta português, um estudioso, tá, da estrutura do Renascimento, né? Vejam só. Foi ele o responsável por introduzir a chamada medida nova, tá? Ou seja, as ideias renascentistas. E entre elas a utilização do soneto. Então são dois pontos significativos, tá? Ou seja, Sá de Miranda traz o modelo soneto de lá da Itália, tá? Ele traz para Portugal, e junto a chamada medida nova, tá? Que é uma nova estrutura métrica dos versos, né? Falou assim, nós temos a medida nova e a medida velha. Falou assim, a medida velha era até esse período, que eram versos com 5, com 7 sílabas poéticas, e a medida nova já é aquele que vai se construir em cima de 10 e de 12 sílabas. Daqui a pouco a gente vai ver num exemplo como é que a gente mede, faz a contagem das sílabas poéticas, tá bom? Então, para a gente entender, ele foi o quê? Um precursor desse modelo, dessa medida nova. Ele introduziu a medida nova em Portugal, ou seja, as ideias do Renascimento, entre elas a utilização do soneto. Tá? A formação acadêmica. Ele estudou gramática, olha só, tá? Retórica e humanidades na Escola de Santa Cruz, localizada na cidade de Coimbra. Então ele era um estudioso da língua. Tá? Aqui vem suas principais obras, né? Obras do Dr. Francisco de Sá de Miranda, publicado em 1784, Villalpandos, Os Estrangeiros e Cartas. Vejam, Sá de Miranda não se destaca pela sua poesia dentro do classicismo português. Ele se destaca justamente pela introdução da medida nova, de levar o soneto, de ser um grande difundidor do soneto em Portugal, tá bom? Em Portugal. Então, esse é um ponto de destaque. As principais características do estilo dele, aquilo que caracteriza o poeta como um poeta pertencente a essa estrutura. Primeiro, em sua obra estão presentes o humanismo do Renascimento, ou seja, a valorização da figura do homem, e as heranças culturais e literárias do período medieval. Então vejam que, como a gente fala de humanismo, e é importante você lembrar, o humanismo é uma escola literária de transição. Então, Sá de Miranda está presente nesse contexto de transição. Ele traz ainda muito da cultura literária do período medieval. Tá? Mas, qual que é o destaque dele? Além de trazer isso, é trazer um novo modelo. Ou seja, os grandes artistas são os inovadores, né? Depois, em suas poesias, observa-se a presença das redondilhas. Olha aqui, ó, a redondilha, que é a medida velha. O que era redondilha? Nós tínhamos aqui, ó, redondilha maior com 7 sílabas e redondilha menor com 5 sílabas. Lembrando a você que quando nós falamos de sílabas, nós estamos falando de sílabas poéticas. O que é isso? É a contagem sonora das sílabas vocais dentro de um verso até a última sílaba mais forte, tá? Então, quer ver um exemplo bem simplesinho, que é o Batatinha quando nasce, tá? Então, vejam a minha mão. Ele diz assim, ó, Batatinha quando nasce. Percebeu que essa foi a mais forte? Foi na 7ª. Então, Batatinha quando nasce é uma redondilha maior. Tá? E ele continua, ó, se esparrama pelo chão. 7. Perceba que eu não digo se esparrama, porque aqueles dois es se juntam, eu digo se esparrama pelo chão. Tá bom? E assim vai. Essa era a antiga medida,
tá? Era a antiga medida. A medida nova já é o quê? O decassílabo com 10 sílabas. Em alguns casos, o chamado de dodecassílabo. Ou alexandrino versus alexandrinos com 12 sílabas. Não é tão comum, mais comum é com 10 mesmo, tá? Mas só para a gente poder entender essa relação. Então, ele tanto manifestou, vejam, as estruturas literárias do período medieval, que eram as redondilhas, quanto os decassílabos na medida nova. Tal dodecassílabo já é uma estrutura que vem um pouco depois, que vai se somar a essa nova medida. Tá bom? Então ele foi introdutor do soneto na literatura portuguesa, não foi o criador, foi um poeta chamado Giacomo na Itália. Depois veio Francesco Petrarca e difundiu, aprofundou e trabalhou muito essa estrutura, e foi ali nos versos de Petrarca, estudando a poesia, a obra de Petrarca, que Sá de Miranda vai trazer o soneto para Portugal. Tá bom. A linguagem presente em suas poesias é uma linguagem forte, densa, elíptica, ou seja, que traz lá os seus envolvimentos, as voltas, né? E ela é complexa. Isso você já vai perceber que não fica bem próximo do conceito de clareza e objetividade que era próprio do classicismo, tá? Mas dentro do enaltecimento da poesia, né? Ou seja, uma coisa mais egocêntrica do poeta de supervalorizar a língua, tá bom? Depois, escreveu comédias clássicas e éclogas. Vejam que ele já vem com essa construção das comédias, tá? Éclogas, que são o quê? Poesias bucólicas, que falam sobre a natureza. Isso já é próprio do quê? Do classicismo, que é o resgate dessa visão do pastoreio, tá? Então a gente está vendo aqui, é ele já bebendo da água do Renascimento e colocando o pezinho dele no classicismo, tá? E cartas que ele escrevia. Sua escrita é caracterizada por um estilo refinado e elegante, presença em sua obra de significativa intenção moralizadora. E dentro dessa visão moralizadora vem o quê? Uma forte influência da questão da religiosidade, que também vai influenciar Camões, porque Camões também vai se basear nas poesias de Sá de Miranda para poder construir a sua poesia lírica e os seus sonetos. Então é importante entender isso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, numa poesia dele. Vejam, a linguagem, nós estamos falando de um Portugal mais antigo, mas olha só, ele diz assim, o sol é grande. O sol é grande, caem qualmas as aves. Esse qualma, olha, calma, não calma, calma. Vejam como ele junta aqui, ó. Isso daqui é para juntar o som na contagem, ó. Do tempo em tal razão que soe ser fria, tá? Então, ó, vejam, do tempo em tal razão que soe ser fria, tá? Então você percebe que ele bate 10, ó. Do tempo em tal razão que soe ser fria, aqui, ó. É a 10ª, olha só, né? Falou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o verso decassílabo, ele é contado até a última sílaba forte do verso, tá bom? Só para exemplificar. Então veja o que ele fala. O sol é grande, caem com a calma as aves. Do tempo em tal sazão que soe ser fria. Esta água que de alto cai acordar-me-ia, do sono não, mas de cuidados graves. Não do sono, mas o quê? Das coisas, né? Das preocupações. Ó, coisas tão vãs, todas mudáveis. Qual e tal coração em que vos confia, passam os tempos,
vai dia tras dia, incertos muitos, mais que ao vento as naves. Tá? Então ele falando assim, ó, as mudanças, as coisas que vão acontecendo, a incerteza do tempo. Eu vira já aqui sombras, vira flores, vi tantas águas, vi tanta verdura. As aves todas cantavam de amores. Tudo é seco e mudo e de mistura. Também, mudando-me eu fiz de outras cores, e tudo o mais renova, isto é, sem cura. Ou seja, o Renascimento, o classicismo, ele traz muito essa questão da mudança, da transformação. E aqui você vê um exemplo típico de um soneto, tá bom? O soneto, que caracteriza o quê? Por 2 quartetos, olha só, 2 quartetos e 2 tercetos, no total de 14 versos, tá bom? Então, no caso aqui, um soneto decassílabo. Então, para a gente poder construir essa ilustração importante em cima de Sá de Miranda. Mas vamos lá, fala assim, a gente vai caminhando que é para chegar no grande nome da literatura clássica, que foi Luís de Camões, a maior figura do classicismo português, com toda certeza. Então vamos conhecer primeiro o autor e depois trabalhar um pouco mais as suas obras e aprofundar, não é? Falou assim, olha só, então a gente diz assim, ó, que são escassos os documentos referentes à vida dele, então estima-se que ele tenha nascido entre 1524 e 1525, tá? Em Lisboa, tá? Falou assim, ó, teria cursado artes no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, ainda jovem ingressou na carreira militar, tendo servido em Marrocos, onde perdeu o olho direito, né? Ele era cego de um olho. Isso daqui eu vou explicar para vocês já, tá? Falou assim, ó, nas obras de Luís Camões é possível apontar as seguintes características, né? Antes de eu falar sobre isso, então vamos conhecer um pouquinho Camões, né? Vamos falar sobre ele, né? Eu vou até voltar para falar sobre Camões, para a gente poder prosseguir a partir disso daí. Falou assim, Camões era descendente de uma família de nobres decadentes depois do final do feudalismo, sabe? As terras perderam o seu poder, quem conquistou o poder foram aqueles que migraram para o trabalho com a burguesia, a família dele se prendeu à terra e acabou perdendo o quê? A questão do poder financeiro, né? Eram ainda representantes da nobreza portuguesa, mas uma nobreza decadente. Tá? Ainda assim, isso daí deu a ele o quê? A cultura, a tradição de buscar os estudos, foi estudar, teve uma boa formação. Camões era reconhecido o quê? Pelo seu amor por Portugal, pela sua dedicação à pátria, tanto que ele vai servir a carreira militar, né? Carreira militar. Falou assim, Camões amava a poesia, era extremamente mulherengo, e era o quê? Um guerreiro notável. Notável. O que se sabe, né, da história de Camões? Dentro da história de Camões, o que nós sabemos é o seguinte, Camões era um conquistador, ele não media muito bem, né, os envolvimentos amorosos dele, né? Primeiro, Camões era assim, ele se envolvia com todas as mulheres, tá? Mas Camões era o quê? Ele sabia que da poesia, que era o seu grande amor, ele não poderia viver, né? Os pais morrem, ele fica com as terras, acaba o quê? Se apropriando apenas de uma casa lá em Lisboa, tá? O resto ele usou para educação e tudo mais, então ele não tinha fortuna. O que ele faz? Viver da sua poesia numa época como aquela não tinha como. Ninguém vivia da poesia, não havia consumo disso para sobreviver. Então ele vai servir a carreira militar, que era uma outra grande paixão. Camões, pouco tempo, se torna um armista de grande valor, né? Um armista, ou seja, um especialista em armas de combate. E entre todas essas armas, Camões era um exímio espadachim. Tá? Isso daí dava a Camões uma grande arrogância. Por quê? Descendente da nobreza, homem com domínio das palavras, tá? Um grande conquistador e um guerreiro muito admirado. Tá? E Camões era ousado.
era ousado. Camões era chamado pelos adversários, né, principalmente lá, tá, nos conflitos contra os mouros, né, de faca quente na manteiga. Isso significa, por que faca quente na manteiga? Porque Camões tinha uma habilidade com a espada tamanha que ele nem usava escudo na época. Né? Ele lutava com 2 espadas, segundo algumas histórias. Né? Isso daí fazia com que ele tivesse grande habilidade de manejo e conseguisse o quê? Abater com muita facilidade seus adversários, dada a sua destreza. Então, quando ele passava no meio dos inimigos, em combate, rapidamente ele ia abatendo e ele formava o quê? Um corredor. Porque ou os inimigos se afastavam com medo, eles morriam. Então é como se ele cortasse. Por isso, faca quente na manteiga. Então ele era muito admirado pelos companheiros. Só que era um mulherengue, volta e meia se metia em encrenca séria, se envolvia com mulheres casadas e sempre tinha que acabar participando de duelos, de coisas terríveis. E Camões, como grande espadachim, causava grande temor em todos, né? Muito temor. Porque eles falavam assim, poxa, ele falou assim, Camões é um grande guerreiro, mas ele é um descarado muito grande que se envolve com a mulher, com mulheres casadas. Então, coitado, que caía em desgraça tendo Camões como amante de sua mulher, estava perdido, porque ele falou, poxa, o cara é amante da minha mulher, falou assim, me desonrou, se eu for desafiá-lo para um duelo, eu ainda vou morrer, porque ele é o maior guerreiro que existe, né? Um espadachim muito vigoroso. Então, o que acontecia? Todos evitavam, ou então, se ainda fosse lá, Camões os abatia, mas não necessariamente pela morte. Naquela época, o duelo era resolvido com mais facilidade, né? O sangue era a prova. Então, os adversários tinham que sangrar. Então, Camões era extremamente habilidoso, ele rapidamente ia lá e feria, só para que sangrasse. Isso não caracterizaria a morte do adversário, não teria problemas com isso. Acabou um ferimento, ninguém tem nada a ver, né? Os juízes comprovavam o fato e pronto, né? Mas um dia Camões acaba se envolvendo com a esposa de um representante do governo, de um homem ali de poder. E quando vão duelar, Camões acaba matando esse homem, né? Isso daí faz com que ele tenha muitos problemas, né? E acaba tendo que sair de Portugal, né? Ele acaba saindo de Portugal. Ele vai justamente o quê? Para Macau, na China, vai para o Marrocos, vai para Macau. Ele serve naquela região durante muito tempo. É lá que ele vai conhecer uma figura importante em sua vida, que foi grande inspiração nas suas poesias líricas, que foi Dinamene. Dinamene foi a mulher de Camões, a quem ele dedicou grande parte de sua poesia sentimental. Tá? Mas o que acontece? Camões, lá servindo, que já tinha um status militar significativo em Macau, o que acontece? Ele acaba sendo levado a fazer as honras militares quanto à chegada do rei de Portugal, Dom Sebastião, que foi visitar a região, e Camões estava lá, né? Então, o que Camões fez? Camões recebeu o rei e aproveitou e passou para as mãos do rei a primeira parte do seu manuscrito de Os Lusíadas, né? Camões ficou 7 anos praticamente fora de Portugal e ali ele escreve metade dos seus textos, né? Metade dos seus textos, de Os Lusíadas. Então ele passa, sabendo que o rei era um homem culto, ele passa para Dom Sebastião, e Dom Sebastião fica impressionado com a beleza daquilo e convida Camões a voltar a Portugal, mesmo sabendo dos problemas que ele tivera já em Portugal com aquele duelo em que ele fere mortalmente o representante do governo. O rei diz que vai o quê? Protegê-lo. Então, Camões volta a Portugal e agora vai receber o quê? A proteção do rei de Portugal para que ele faça exatamente o que ele faz bem feito, que é a poesia. Camões, então, termina, né, depois em Portugal, a sua obra mais famosa. Porém, Camões fica muito honrado com o convite feito pelo rei, né? E assim que o rei parte, imediatamente ele reúne suas coisas, a mulher, e voltam, pegam o navio de volta
para Portugal. Só que o que acontece? Quando eles estão saindo, tá, estão partindo em direção a Portugal, o navio de Camões naufraga. Camões era um marinheiro, era um guerreiro, trabalhava bastante dentro do exército da marinha. Mas sua esposa Dinamene não sabia nadar. E ela estava o quê? No navio, quando o navio afunda, e Camões, vem aí um grande conflito, nunca esclarecido, dizendo que Camões pula para fazer o salvamento, vai até o lugar onde estava Dinamene, e chegando lá ele tem que escolher. Ele salva a amada Dinamene ou salva os Lusíadas? E ele teria salvado sua obra, os Lusíadas, e deixado Dinamene morrer. Camões diz que isso daí não é verdade, justifica que quando ele chega ao camarote onde estava Dinamene, ela já teria se afogado, já estava morta, e ele assim não consegue, né, tirá-la de lá e tira os Lusíadas. Fato que depois vai ser razão de grandes lamentos dele por não ter dado a ela uma cova, um enterro apropriado, né? Ter dado a ela um enterro cristão, né? Afinal de contas ele era cristão. Tá? Camões então volta a Portugal, volta a produzir a sua arte. Né? Ele produz o que ali, em mais 8 anos, ele termina os Lusíadas e publica graças à atenção do rei de Portugal. Tá? Camões, lembrando, ele era protegido, porque os amigos daquele homem que ele havia abatido em duelo perseguiam Camões, haviam jurado matá-lo, né, caso ele voltasse a Portugal. Mas isso não acontece agora porque ele está sob a proteção do rei. Né? Então, Camões volta e começa a produzir os seus textos. Mas passados esses anos, depois dos 8 anos da publicação dos Lusíadas, né, Camões recebe o soldo de soldado como se estivesse aposentado para poder sobreviver. E Dom Sebastião morre. Dom Sebastião parte para lutar contra os mouros e o navio dele desaparece nos mares de Alcácer Quibir. Desaparece, gerando a lenda do sebastianismo, a ideia de que Dom Sebastião, o grande guerreiro, um dia voltaria dos mares para salvar Portugal, caso Portugal necessitasse. Então, da morte de Dom Sebastião surge essa lenda. E Camões agora tem o seu protetor morto. Tendo seu protetor morto, o que acontece? Camões agora tem que se virar sozinho, porque o soldo, tudo aquilo que lhe havia sido prometido, desaparece com a morte do rei. Tá? Camões, então, para sobreviver, tenta buscar outras alternativas. Mas o que acontece? Os amigos daquele que ele havia matado, sabendo do que aconteceu com a morte de Dom Sebastião e a falta de proteção de Camões, decidem se vingar como? Entram em sua casa e roubam todas as suas poesias. As poesias, os sonetos, tudo aquilo que Camões havia produzido na sua vida, com exceção de Os Lusíadas, é roubado. Camões entra num estado depressivo muito forte e acaba o quê? Ficando numa pobreza extrema, a ponto de ser enterrado como indigente depois de sua morte. Lógico que os amigos descobrem onde ele está e depois, né, colocando o nome, o corpo de Camões depois é resgatado e enterrado com honras. Né? Mas até então, Camões tem o quê? Os seus textos perdidos durante muito tempo. Só depois de muitos anos da sua morte é que alguns estudiosos reúnem essas poesias de Camões e lançam um livro com as suas poesias líricas. Mesmo assim, havia uma certa dúvida quanto à originalidade de todas as poesias, já que como elas haviam se perdido, né, no resgate, algumas podem ser percebidas com clareza e outras geram algumas dúvidas. Mas só que o importante é que a poesia dele foi resgatada na sua grande maioria. Tá? Então, esses são aspectos. E foi a partir, logicamente, desse resgate que se pôde conhecer qual era a característica da produção poética de Camões. Vejam só. Tá? Dentro das características, o que era possível apontar? Primeiro, o antropocentrismo, a valorização do ser humano e da sua racionalidade dentro da poesia. Tá? O rigor formal, ou seja, versos regulares, a métrica e a rima. Camões tinha muita preocupação com a estrutura da sua poesia. Tá? Em Os Lusíadas, só para vocês terem uma ideia, foram 8.816 versos decassílabos.
todos seguindo a mesma estrutura, ele deu padrão à estrofação, a tudo, nós vamos ver isso daí, fantástico. Tá? Fala assim, eu uso diversos decassílabos, 10 sílabas poéticas, principalmente os sonetos, um traço da poesia clássica. Ele foi o quê? O grande poeta lírico do classicismo. A medida velha também uso de redondilhas, olha só, redondilhas de 5 ou 7 sílabas poéticas, uma característica remanescente do período medieval, vejo que Sá de Miranda fez ele também. E um elemento importantíssimo, né? A idealização da figura da mulher, tá? Perfeita física e moralmente. Lembrem-se do apego de Camões à questão feminina e, ao mesmo tempo, né, a sua relação com Dinamene. Dentro da idealização do amor, característica importante, o chamado neoplatonismo, ou seja, aquela construção de um amor espiritualizado, amor perfeito, mas sem perder a concepção do amor racional, tá? Então ele tem as duas estruturas. Ele fala de um amor que está dentro de um plano idealizado, tá? Valorização dos elementos greco-latinos, sim, resgate da mitologia, da arte e da poesia da Grécia Antiga, o emprego de figuras de linguagem que já vão caracterizar aquilo que nós chamamos de maneirismo em Camões. O que é o maneirismo? É a transição também. A transição para o barroco, para a nova, para a próxima escola literária. Tá? Porque nós vamos ver dentro desse período reforma protestante, uma série de termos que geram um conflito. E uma das marcas da poesia barroca, dentro desse período de conflito, de reforma protestante contra a reforma, o homem com medos e com dúvidas, a maneira literária de representar o conflito era com a antítese, que são palavras opostas, e o paradoxo são ideias em conflito também. Tá? Os temas principais, primeiro, o desconcerto do mundo, a desconfiança da realidade devido à falta de lógica. O mundo está desconcertado, não existe lógica para ele. Como é que as coisas podem acontecer assim? Né? Como é que as coisas existem tão conflitantes? O conflito que nós estamos falando. Mudança, efemeridade e transitoriedade. A mudança é o próprio momento em que ele está vivendo. Tá? O efêmero é aquilo que ele vê, o efêmero e o transitório. Tá? É aquilo, nada é para sempre, as coisas mudam, as coisas se desgastam, a natureza é assim. Ele fala o quê? Que a natureza e o ser humano estão sujeitos a mudanças e não permanecem constantes. Então tudo vai mudando. Ele está vendo a história evoluindo, o homem evoluindo, a natureza evoluindo, e ele vai falar sobre essas mudanças. Tá? E lógico, o sofrimento amoroso, o conflito entre o amor carnal e o amor espiritual. Né? Uma condição significativa dentro da poesia camoniana, né? Dentro da obra que ele constrói. Então é importante a gente ter essa perspectiva dentro da sua poesia, saber como é que funciona a poesia de Camões. Camões, então, teve, dentro dessas relações temáticas, né, a força, né, da representação não só dos valores do classicismo, mas também das suas perspectivas, né? Ou seja, do que ele entendia, do que ele via como sendo arte dentro desse contexto, né? Do que ele entendia como sendo arte de valor dentro dessa relação. Então, importante é a gente marcar o seguinte: como é que Camões vê as relações e a estrutura do seu tempo? Como é que Camões manifesta tudo isso? Tá? Como esses temas, como essa realidade vivida, como os problemas da própria vida dele estão presentes em sua arte. Porque é isso que a literatura faz. Ela manifesta os sentimentos, as emoções e a percepção do homem no seu tempo.
No nosso próximo bloco, então nós vamos falar um pouco sobre a poesia lírica de Camões, como que essas características estão presas na sua poesia lírica e como tudo isso também vai se refletir na sua poesia épica, tá certo? Então, um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo bloco.